Bom dia, estamos continuando nosso estudo de 1 João, capítulo 5. Já estudamos várias coisas na última mensagem, vamos continuar o estudo. Vamos ver o que 1 João ensina sobre amor bíblico. Tem que entender o que é o amor. E entendendo o que a Bíblia ensina, você vai entender o que é o amor verdadeiro. Porque deve ser baseado na Bíblia e não no que o mundo ensina. Mas antes que entramos no estudo, vamos ler 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. Já achou? Então vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, nós temos que entender que um filho é do Pai, e o Senhor Jesus Cristo é Deus. Esse é o que o João estava combatendo. Os gnósticos estavam ensinando que o espiritual não pode coabitar com a parte física, que a parte espiritual é santa, a parte física é pecaminosa. Então, essas duas coisas não podiam contaminar, e podia combinar, e por isso Jesus Cristo não podia ser Deus. Mas João está ensinando claramente que o Senhor Jesus Cristo é Deus. E porque ele é Deus, ele podia ou pode dar salvação aos que não têm Cristo como Salvador. No último estudo, descobrimos duas coisas. Nós descobrimos que na família de Deus o amor está presente. Porque Deus é amor. Tendo Deus como nosso Salvador, então nós temos o amor de Deus em nossas vidas. O segundo princípio que aprendemos na família de Deus, a obediência é necessária. Nós descobrimos que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos dos homens é pesado, mas de Deus não. Os mandamentos de Deus é para nosso bem-estar. Já pensou se a humanidade obedecesse os mandamentos de Deus? Nem necessidade de leis humanas, nem da polícia, nem de cadeias, de prisões, nada. Mas o fato é que o homem é pecador, separado de Deus, e por isso ele não obedece a Deus. Mas tendo Cristo como seu Salvador, você deve obedecer a Deus. Agora vamos ver terceiro. Na família de Deus temos a conquista do mundo. Temos a conquista do mundo. Podemos vencer. A Bíblia, em 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ou o Jesus Cristo é Deus. Se Deus é Deus Pai, ele tem o Filho é Deus. Nós acreditamos em Deus em três pessoas. Um Deus só, três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dá para entender como triunidade pode ser um Deus só? Não. Mas que a Bíblia ensina, nós temos de aceitar. Bom, vimos que os mandamentos de Jesus Cristo não são pesados.
porque com o mandamento vem o poder, porque os aceitamos em amor. Há algo na vida do cristão realmente nascido de novo que o torna capaz de conquistar o mundo. O mundo, por sua rebelião, é separado de Deus, em oposição a Ele. Aquilo que nos permite conquistar o mundo é a nossa fé. Mas o que é a fé? João define essa fé conquistadora como a crença de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus. É a crença da encarnação, ou seja, o Senhor Jesus Cristo assumiu a carne. Deus entrou no mundo através da Virgem Maria e Ele viveu neste mundo por uns 30 anos, realmente 33 anos, os últimos 3 anos era o ministério dele. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e agora vive para fazer intercessão por nós. Ele ora por nós. Ele é nosso grande Salvador. Então, é crença na encarnação, mas por que isso deveria ser tão vitorioso? Se acreditamos na encarnação, isso significa que acreditamos que o Senhor Jesus Cristo é o Deus que entrou no mundo a fim de morrer na cruz para salvar o pecador que realmente merece o castigo eterno no inferno. Nós temos de entender que a Bíblia ensina exatamente isso que ele fez. E você fala, Pastor Bill, onde? Eu estou feliz que perguntou, porque em Filipenses, 2º capítulo, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, fala exatamente o que eu acabei de resumir. Fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pensa bem, não tem nenhuma pessoa que nunca existiu, não tem nenhuma pessoa que já era uma grande pessoa neste mundo que é maior do que o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e por isso ele pode salvar a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo se importou o suficiente para assumir as limitações da humanidade, que é um ato de um amor superior que passa a compreensão humana. Pense sobre um versículo que é mais conhecido do mundo, o João 3,16, que fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, conhece as muitas provações e tentações e tristezas deste mundo. Hebreus 4,15 fala porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi em tudo tentado, mas sem pecado. De novo, em Hebreus, capítulo 9, verso 28, Hebreus, o livro, uma epístola no Novo Testamento, mas capítulo 9, verso 28, fala assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam,
para salvação. O que significa isso? Isso significa que tudo o que acontece conosco é totalmente compreendido por Deus e que Ele sempre está conosco, se tiver Cristo como seu único Salvador. Romanos 8:28 explica assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí no capítulo 8 de Romanos, versos 36 a 38, diz o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, e todo dia somos repudiados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas continuando, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensa bem, tem pessoas que dizem assim, que é através da sua própria igreja que somos salvos. Totalmente falso. Quem salva a alma da gente é o Senhor Jesus Cristo. Tem outros que dizem que tem de aceitar Cristo e obedecer certas leis. Negativo. A Bíblia ensina que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para ninguém se gloriar. Tem outros que falam que não, mas tem que aceitar Cristo, mas pode perder a sua salvação. De novo, está errado. Não tem jeito de perder o que Deus dá, que é eterno. Ele falou que Ele dá-nos a vida eterna, que vamos estudar no outro estudo. Mas a eternidade não tem fim. Uma vez que possuímos essa fé, certas coisas seguem. Temos uma defesa para resistir às infecções pecaminosas do mundo. Essa não é contra a doença, mas contra o pecado. Nós temos uma defesa contra isso. Por todos os lados há a pressão dos padrões mundanos, motivos mundanos, para tentar a gente fazer o que está errado, que não agrada a Deus. Por todos os lados há as fascinações das coisas erradas. De dentro e de fora vêm as tentações que são parte da situação humana em que o mundo e uma sociedade não interessado e às vezes hostil a Deus. Pensa bem, em Tiago, capítulo 1, começar no 13º versículo. Assim diz a palavra de Deus: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu peco porque eu começo a ter cobiça, eu começo a ter desejo para fazer tal coisa. Se eu não repudiar isso e correr para Deus, confessando o pecado e rejeitando o pecado, eu vou acabar pecando. Depois de começar de pecar, eu vou continuar, até vai gerar a morte. Mas graças a Deus, Deus já deu o plano para escapar-nos dessa rotina. Como é que é? 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia ensina claramente que não devemos pecar, mas pecamos por causa da cobiça que está em nosso próprio coração. Mas continuando em Tiago capítulo 1, mas uma vez que estamos conscientes da presente,
Voltando à leitura, ninguém sendo tentado, digo de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consciência. Mais uma vez, estamos conscientes da presença de Deus em Jesus Cristo, que Ele sempre está conosco. E temos um forte remédio contra as infecções do mundo. Nós temos de rejeitar a cobiça, rejeitar aquele desejo da satisfação à nossa própria carne e voltarmos a ter o desejo de agradar a Deus. É um fato da experiência que a bondade é mais fácil na companhia de pessoas boas do que quando acompanhamos pessoas ruins. Podemos esquecer que não podemos esquecer que temos a presença de Deus sempre conosco. Pensa bem comigo. Você está na frente do seu TV, assistindo um programa. Imagina, tendo Cristo como seu Salvador, que Ele está no seu lado, que Ele falou que sempre está conosco. E estamos assistindo uma coisa que não convém. Já pensou, olhando para o seu lado, falei, o Senhor Jesus Cristo, o que está achando do programa? O que Ele vai achar? Só fazendo isso, a gente vai evitar muito pecado, não é verdade? Não podemos esquecer, então, que temos a presença contínua de Deus em Jesus Cristo, que sempre está conosco. Mateus 28 fala o seguinte, versos 18 e 19, realmente 18 a 20 fala, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, já falamos sobre isso, todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Tendo Cristo como Salvador, Ele está conosco, e por isso temos de manter nossas vidas santas diante dele. Pensa bem, quando era criança, o que você faria se sua mãe nunca ia saber? Você pegaria aquelas bolachas? Você faria outra coisa, talvez mentir alguma coisa ou xingar? E quando ela está presente, o que faria? O seu procedimento seria diferente, não é verdade? Com o conhecimento que Deus sempre está conosco, deve modificar nosso procedimento. A situação humana está cheia de coisas que procuram tirar a nossa fé, mas temos força para suportar os ataques do mundo. Existem as tristezas e as perplexidades da vida, as decepções e as frustrações da vida. Eu falei com uma senhora uma vez, e ela só lembrava de um diácono da sua igreja que roubou o salário dela e da irmã dela. E por isso ela recusou qualquer palavra da palavra de Deus sobre a salvação e tudo, sempre alegando o procedimento desse diácono. Meus amados, nós temos decepções, tem pessoas que nos decepcionam, mas não deixa tal procedimento impedir a sua comunhão com Deus, a sua salvação com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existem para a maioria de nós os fracassos e desencorajamentos na nossa vida. Romanos 7 mostra isso claramente.
mas na sua encarnação, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro aqui, Emmanuel, Deus conosco, aqui passou por tudo isso, até a cruz, e que pode, portanto, ajudar os outros que passam por ela. Lembra, Filipenses 2, 5-8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não estava adquirindo uma coisa que não era dele. Ele era Deus e é Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos a esperança da vitória final. O mundo religioso perseguiu e caluniou o Senhor Jesus Cristo. O mundo marcou-o como herético e amigo dos pescadores. O mundo julgou-o e crucificou-o e o enterrou. O mundo fez tudo humanamente possível para eliminar o Senhor Jesus Cristo, mas não deu conta. Depois da cruz veio a ressurreição. Depois da vergonha veio a glória. Esse é o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, que está conosco. Alguém que viu a vida no seu pior. A quem a vida fez o seu pior. Que morreu, que conquistou a morte e que nos oferece uma parte naquela vitória que era e é sua. Se acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, temos sempre conosco o Senhor Jesus Cristo, o vencedor, para nos tornar vitoriosos. Em João, capítulo 16, verso 33, fala o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo por nós. Você pode ter a vitória, mas somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta é, você tem Cristo como seu Salvador? Você já arrependeu-se do seu pecado, rejeitou aquela confiança que você tem na sua igreja, numa pessoa ou outra, e já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Ele te espera hoje. Não demora em arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Precioso Pai, continua a mensagem em nossas vidas. Ajuda a pessoa que não tem aquela certeza da salvação em Cristo Jesus a conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ajuda os outros, ó Pai, que querem ter a vitória. Ajuda eles a confiar no Senhor Jesus Cristo. Ajuda a gente a obedecer a Tua palavra. Abençoe, ó Pai, cada ouvinte. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Então, é isso aí. Até a próxima vez e Deus te abençoe.